Hoje vamos estudar uma mulher que aconselhou ao rei Davi. Então vamos abrir nossas Bíblias lá no primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 25. O mês de maio é conhecido como o mês da família, né? É isso? Então, muitas igrejas têm feito orações pelas famílias, muitas igrejas têm trazido estudos a respeito da família. 1 Samuel, irmão, capítulo 25, versículo 1. E como é o mês de maio, tem o Dia das Mães, então eles acabam considerando aí o mês de maio como um mês da família. E hoje nós vamos estudar a respeito de uma mulher chamada Abigail. Então, 1 Samuel, capítulo 25, e nós vamos ler a partir do verso 1. Estamos juntos aí? Amém. Muito bem, então vamos lá. E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou e prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro, maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, e enviou Davi 10 moços, e disse aos moços: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero homem: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens, tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus moços, e eles te dirão. Estes moços, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e falando a Nabal todas aquelas palavras, em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando lhe anunciaram tudo conforme a todas estas palavras. Até aqui, vamos orar. Pai querido, agradecemos ao Pai por este dia, por podermos ler a Tua palavra, por podermos louvar e bendizer o Teu santo nome. Pedimos que o Senhor nos abençoe por meio da Sua palavra, ó Pai, que o Senhor nos direcione, o Senhor faça que nós possamos compreender a Tua vontade em nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, por tudo, te pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos,
Essa passagem, ela é bastante interessante, porque neste momento aqui da história dos reis, o que estava acontecendo, né, no reino de Israel? O rei de Israel nesse período era Saul, né? Saul era da tribo de Benjamim. E durante o seu reinado, né, alguém se destacou dentre os seus servos, né? E esta pessoa foi Davi, né? E conforme o tempo foi passando, Davi foi crescendo e se desenvolvendo dentro do seu exército, né? Ele se tornou um grande comandante, um guerreiro. E para os irmãos terem uma ideia, né, as músicas que as mulheres cantavam após as batalhas, elas glorificavam não só a Saul, mas também o próprio rei Davi, né, que na época ainda era um comandante, não era rei. Apesar de que Samuel já havia, né, sido levado até a família de Davi, já tinha ungido a Davi como o próximo rei. Mas nesse momento aqui, Davi na verdade estava fugitivo. Ele fugia de Saul. Saul tinha inveja, tinha medo de Davi, e ele queria matar a Davi de qualquer forma. Então Davi, ele acabou tendo que fugir da presença do rei. Na verdade, Davi nunca quis o reino de Saul, tá, irmãos? Mas era a vontade de Deus na vida daquele homem, né? E Davi iria se tornar o maior dos reis de Israel, né? O homem mais famoso, mais poderoso, um dos homens mais inteligentes do reino de Israel. Mas neste momento aqui, ele era apenas um fugitivo, tá, irmãos? Mas mesmo sendo um fugitivo, nós vamos ver por meio desse texto que Davi tinha um exército, tá? E aqui, né, nós vemos que Saul, ele estava num local junto com os seus soldados, né, escondido de Saul, porque ele estava fugindo de Saul, e ele estava num lugar que, próximo daquele local, havia um grupo de tosqueadores, né, pessoas que estavam ali cuidando de um rebanho deste homem chamado Nabal, tá? Então marca bem esse nome, irmãos. Este homem, o próprio texto diz que ele era muito duro e maligno nas suas obras. Ele não era um bom homem, tá? Mas também diz que ele era um homem poderoso, tá? Lá no versículo 2, né? Capítulo 25, versículo 2, havia um homem de Maom que tinha as suas posses, as suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, era um homem poderoso, um homem rico, tá? E o que Davi estava ali naquela região ali, né, do Carmelo, e os homens, servos desse homem chamado Nabal, estavam ali, trabalhando, tosqueando as suas ovelhas, né, o seu rebanho. E então, Davi envia um grupo de homens, né, servos dele, daqueles soldados que ele tinha, até a Nabal. Fala assim: ó, Nabal, nós estamos aqui, você entendeu? Vemos aqui os seus pastores, seus tosqueadores, nunca fizemos nada contra eles, os homens podem te confirmar. Poxa, viemos em boa ocasião, né? Será que não tem alguma coisa que você possa dar para nós? Mas este homem, irmãos, esse era um homem duro, um homem mau. É claro que ele conhecia Davi, irmãos. É claro que ele sabia que Davi era um comandante. Ele era da tribo de Caleb, né? da família, da casa de Caleb, da tribo de Judá. Davi era de Judá, irmãos. Davi era famoso dentro do reino, né? Lembra da música, né? Saul matou os seus milhares, Davi os seus 10 milhares, né? Então, ele era famoso. Já tinha matado Golias, né? O gigante. Ele tinha se casado com a filha do rei. Como que esse homem não conhecia quem era Davi, irmãos? É claro que ele conhecia. E provavelmente também sabia que Davi estava fugindo, né? Porque ele diz, né? Há muitos servos, há hoje, que fogem ao seu senhor. Ele sabia. Ele sabia o que estava acontecendo. Mas o que ele faz? Ele distrata a Davi, irmãos.
ele destratou um homem que tinha um exército. Ele foi, pensa assim, irmãos, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem vários territórios dominados pelo tráfico, alguns são dominados pelos milicianos. Aí vai um traficante e manda um cara lá para, pede pro cara aí trazer umas coca pra gente aí, que a gente tá com muita sede aqui. Eu vou lá recusar de dar uma coca lá, compra logo uma coca lá, dá pro cara, meu. Eu vou me meter com o cara? Não, pensa. Vocês que têm mais experiência aí de morar aqui no Rio de Janeiro, porque eu não sou daqui, né? Em São Paulo não é bem assim, né? Mas tem áreas dominadas também. Mas, irmãos, você vai afrontar o traficante, irmãos? Eu sou servo do Senhor, eu vou lá dar comida para traficante, nada. Irmãos, foi isso que Nabal fez. E é interessante, porque é o seguinte, se você for comigo, lá no versículo 14, diz assim, porém, um dentre os moços, né? Então, um dos servos de Nabal, que ouviu, que viu o que estava acontecendo, anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo, eis que Davi enviou um mensageiro desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele os destratou. Quem era Abigail? Abigail era a esposa de Nabal, mas olha só o que o texto diz lá no capítulo 3, no versículo 3, e era este homem Nabal, e a sua mulher, e o nome de sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa. Então olha só, irmãos, o próprio texto testifica dessa mulher. Essa mulher era uma mulher bonita, formosa, mas ela era também, inteligente. Era uma mulher com entendimento, uma mulher sábia. É o texto que está falando, irmãos. Sou eu que estou falando, não. Quando um dos servos vê que o seu amo destratou Davi, falou, vai dar ruim. Falou mal do traficante, cara. Falou mal do cara que tem um exército. Vai dar ruim. Porque ele não só recusou-se de dar a comida, ele quis, humilhar, né, Davi, né? Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Irmãos, quem que é esse cara aí que está pensando que ele é quem? Mas a esposa dele era uma mulher entendida. Olha só, versículo 15, o servo está falando, né, para Abigail, todavia, olha só, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles, quando estávamos no campo, de muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Então, olha só, irmãos, não foi à toa que Davi mandou aqueles servos. Aquele homem era um homem rico, um homem poderoso, que tinha muitas ovelhas, muitas cabras, ele tinha condições de ajudar aqueles homens. Até o servo, um simples servo, percebeu que a atitude do seu amo não foi correta, porque os servos de Davi, irmãos, que eram um exército, e eu vou dizer, não era um exército bom não, porque os que se juntaram a Davi foram os piores. Quando ele foge para a caverna lá de Abisalão, lá, ele encontra lá aqueles que ninguém queria perto, e ele faz um exército desse tipo de homem. Mas ele era Davi, irmãos, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que amava a Deus, uma pessoa que respeitava a lei do Senhor, ele era correto nos seus caminhos. Então Davi nunca permitiu que aqueles homens afrontassem, tentassem tirar alguma coisa daqueles servos, não. Pelo contrário, protegia aquelas ovelhas, serviu como muro, ninguém foi lá tentar roubar eles. Por quê? Porque havia um exército ali perto deles. Então Davi servia como muro, e o servo falou, olha, poxa, o nosso amo destratou Davi,
E esses homens foram bons conosco. Serviu como um muro de proteção. E então o moço diz assim no verso 17: considera, pois agora e vê o que has de fazer, porque o mal já está determinado contra nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um homem vil, que não há quem lhe possa falar. Então veja só, irmãos, duas pessoas são importantes aqui: o servo, mas também Abigail. Veja só, irmãos, esse servo conhecia bem o seu amo. Não vai adiantar falar com ele não vai ouvir. É cabeça dura, ele é mau, ele não vai querer ouvir. O que ele fez? Foi procurar a esposa, foi procurar a mulher, e contou o que estava acontecendo. Falou: olha, está acontecendo isso, e eu vou dizer, hein, vai dar ruim. Se prepara, veja aí o que você vai fazer. Irmãos, muitas vezes, irmãos, nós vamos ter que dar ouvido às nossas esposas, tá? Muitas vezes. Ah, mas eu sou o cabeça da casa. Amém. A Bíblia diz isso mesmo. O homem tem que ter essa posição, tá, irmãos? Mas muitas vezes a sua esposa, ela tem uma visão diferente das coisas. E até Abraão teve que ouvir a esposa dele, tá? Até Abraão. Quando Sara ia mandar embora a mulher lá, vai embora com seu filho. Deus falou para Abraão: ouve o que ela está falando, manda embora a mulher. Manda a mulher e o Ismael junto. E lá se foi o Ismael e a escrava Agar. Então, pensa, essa mulher era uma mulher entendida. Mas não é só isso, irmãos. Aí a gente tem que aprender com a história. Veja, quando Davi ouviu, lá no versículo 13, no versículo 12, né? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e chegando lhes anunciaram tudo conforme as suas todas estas palavras. Por isso disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens. E 200 ficaram com a bagagem. Olha só o que vai acontecer, irmãos. Davi ouviu bem a história. Ah, é assim que esse cara vai nos tratar? Cada um pega a sua espada aí, agora não vai resolver esse assunto. Não vai sobrar nada. Davi saiu decidido, irmãos, a destruir todinha a casa de Nabal. Todinha. Por causa da atitude desse homem. Um homem cabeça dura. Um homem mau. O homem que não ouvia ninguém, ia pelas suas próprias ideias. E então, Abigail ficou sabendo do negócio, versículo 18. Então Abigail se apressou, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 passas de figo passados, e pôs sobre o jumento, e disse aos seus moços: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou a seu marido Nabal. Olha só, ela tomou uma atitude sozinha, ela puxou para si a responsabilidade. Ela falou assim: peraí, a gente pode resolver isso daí. Faz o seguinte, prepara as coisas aí, coloca tudo no jumentinho aí, nos bichos, vamos embora. E eu vou acompanhando de perto, que eu vou dar minha cara a tapa. Uma mulher sábia, irmãos, uma mulher entendida. Em Provérbios diz que a mulher sábia, ela constrói a sua casa, mas a louca destrói. Uma mulher sábia, ela constrói a sua casa. Uma mulher louca destrói a sua casa. Abigail era uma mulher sábia. Preparou tudo e botou a caminho. Vamos se encontrar com os homens. Versículo 20. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e ela encontrou-se com eles.
E disse Davi: na verdade que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Irmãos, não se iludem, irmãos, nós vivemos num mundo mau. Se você pagar o bem pelo mal, irmãos, vai sofrer consequência. Se o traficante lá na sua área pedir a Coca-Cola, paga a Coca-Cola, tá, irmãos? A Bíblia diz que a gente tem que amar os nossos inimigos. Dá a Coca-Cola para o homem. Mas ele não é uma pessoa temente a Deus, não importa. Faça a sua parte. Pague o bem com o bem e o mal com o mal. Não. Até o mal nós temos que pagar com o bem. Porque a Bíblia diz que Deus nos amou sendo nós pecadores. Ele prova o seu amor em que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Siga o exemplo do Senhor. Versículo 22. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, até mesmo um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, e se prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. Então veja só, irmãos, essa mulher, ela vai ao encontro de Davi, não deixa ele fazer aquilo que ele queria, pelo contrário, ela se humilha diante dele, e Davi estava ali, pronto para destruir todinha a casa de Nabal, irmãos. Ele ia fazer justiça com as suas próprias mãos, como muitas vezes nós queremos fazer, tá, irmãos? Eu vou dar uma lição nessa pessoa. Não, irmãos, a gente não precisa dar lição em ninguém. A gente tem que confiar em Deus. Mas Davi ia fazer justiça com as suas próprias mãos. E sabe o que Deus fez? Deus não permitiu, irmãos. Porque Abigail era uma mulher sábia, com entendimento. E ela vai e se prostra. Agora, olha as palavras dessa mulher. Versículo 24. E lançou-se aos seus pés e disse: Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Minha seja a transgressão, o erro foi meu, meu Senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal, e o seu nome é loucura, porque é o seu nome, e a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os moços de meu Senhor, quem enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor. Olha aí, hein? Glorificou a Deus. E vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora este é o presente que trouxe a tua serva, a meu Senhor. Seja dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Então veja só, irmãos, ela reconhece o erro, ela fala: olha, não dê mal impressão no seu coração por causa de Nabal, porque ele é meio doido mesmo, mas não leve em consideração. Pega aqui o meu presente, não derrama o sangue. Que mulher sábia, que mulher inteligente, que mulher temente a Deus. Versículo 28, perdoa. Olha aí o perdão, irmãos. Irmãos, como é difícil pedir perdão. Mas essa mulher se humilhou diante de Davi e falou: perdoa, me perdoa, pois a tua serva perdoa, pois, a tua serva esta transgressão,
porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Olha, irmãos, essa mulher foi usada por Deus para que Davi não cometesse esse pecado, tá, irmãos? Essa mulher foi usada por Deus para que Davi não cometesse esse pecado. Essa mulher sabia quem era Davi, sabia que ele guerreava as guerras do Senhor, reconheceu que Davi, teria bom caminho, e ela vai reconhecer também agora que Davi era separado para ser o próximo rei. Então ela fala, perdoa. Verso 29, e levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo, a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos ele arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor, Deus, com o meu Senhor, Davi, conforme a todo o bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então meu Senhor, o marido dela, não será por tropeço, nem por pesar no coração. O sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter se vingado o meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então veja só, irmãos, essa mulher conhecia Davi, sabia as coisas que Deus tinha falado a respeito de Davi, e ela não aconselha Davi a não derramar o sangue inocente, porque Davi ia matar todinha a casa, mas ela também reconhece que Davi era um homem separado por Deus para ser príncipe de Israel. Que mulher sábia, né? Que mulher temente a Deus. Que mulher que conhecia as coisas de Deus. Que mulher que conhecia os propósitos de Deus. Por isso, minha querida irmã, estude a Bíblia. Conheça a Deus e o seu poder. Firme a sua casa nas promessas do Senhor. Viva como alguém que conhece a Deus. Ela era uma esposa, uma mulher, mas ela era uma mulher sábia. Versículo 32, então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho. Essa mulher aconselhou a Davi, irmãos, não faça isso, Davi, não derrame sangue inocente, não faça justiça com as suas próprias mãos, deixa que o Senhor vai fazer com que o seu caminho prospere. E bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Olha, irmãos, outra lição que nós podemos aprender aqui. Irmãos, Deus está vendo tudo, irmãos. Deus sabe as aflições que você passa dentro da sua casa, Deus sabe as aflições que você passa no seu trabalho, onde você estuda. Deus sabe, irmãos. Tenha paciência, espera no Senhor. Por que a gente tem que ser tão imediatista como essa sociedade é hoje? Por que eu tenho que ver as coisas acontecer na mesma hora? Não! Nós temos que viver por meio da fé, irmãos. Temos que ser homens e mulheres de fé. Davi reconheceu, bendito o Senhor, bendito tu, mulher, que me aconselhaste, e não permitiu que eu fizesse justiça com a minha própria mão. Porque quem é o juiz de toda a terra? Deus, irmãos. É Ele que nos guarda, é Ele que faz prosperar o nosso caminho, é Ele que abençoa nossos lares, é Ele que abençoa nossa casa, nossa família, nosso casamento, nosso trabalho, nossos estudos. Tenha paciência, espere no Deus. Muitas vezes alguém vai ter que te dar um conselho. Vamos fazer de tal forma. Davi reconheceu, irmãos, que essa mulher tinha sido enviada pelo próprio Deus. E ele bem disse o Senhor. Bendito o Deus de Israel,
que hoje te enviou ao meu encontro. Se você está aqui esta noite, irmão, é porque Deus queria que você estivesse aqui. Talvez Deus tenha um recado para você esta noite. Talvez você que vai assistir essa mensagem pela internet está assistindo porque Deus assim o quis. Deus colocou essa mulher na vida de Davi para que ele não pecasse contra Deus. E Deus tem colocado pessoas na nossa vida, irmãos, para mostrar para nós que nós estamos falhando e evitar o pecado. Verso 34, porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal, de que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Irmãos, que história maravilhosa, irmãos. Essa mulher foi ao encontro de Davi e Davi reconheceu que era de Deus e ouviu a voz daquela mulher, tomou ali aquele alimento e falou: vai em paz. Era para ter guerra, irmãos. Era para ter destruição, morte. Porque Davi foi com seus guerreiros e Davi não perdia uma guerra, irmãos. Ele era um comandante vitorioso. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei. O Nabal, irmão, não estava sabendo de nada. Estava lá festejando, se alegrando, né? Um homem rico, poderoso. Estava lá, sabe o que a Abigail fez? Entrou para o meio da sala: você é um cabeçudo, rapaz, que isso? Não, ela não fez isso. Ela era uma mulher inteligente, irmãos. Não queria mudar o marido na raça, não. Cabeça dura. Ela não entrou pela sala: para toda essa festa aí, você quase destruiu toda a nossa casa, você é doido. Não, ela não fez isso. Olha o que diz o texto aí. E vindo Abigail a Nabal, eis que estava em sua casa um banquete, como banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre, né, bêbado, e ele já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Depois foi no particular, quando o homem já estava sóbrio, quando ela já podia conversar. Irmãos, a minha sogra, ela era desse jeito, sabia? Eu preciso testemunhar a minha sogra. O meu sogro, por um longo tempo da vida dele, ele teve um problema de alcoolismo. E a minha sogra não falava com ele quando ele estava bêbado, sabia? Só quando ele estava são. Não adiantava, vai falar com bêbado. Aí quando ela ficou sabendo que eu estava de paquera com a Marisa, ela falou assim: ó, você vai ter que falar com o Gonçalo, hein? Vai ter que falar com o pai dela. Eu tive que ir lá pedir autorização, mas ela falou assim: ó, mas não é quando você quiser, não. Eu vou dizer para você quando você for falar, porque ele tem que estar bom. Aí um belo dia eu tô lá na sala, todo bonitão, né? Porque eu só andava cheirosão naquela época, sabe? Agora também, né, irmão? Mas naquela época mais cheiroso, né? Para conquistar, né? De repente a minha sogra falou: é agora, hein, Ismael? Vai. Aí tive que enfrentar a fera, tá, irmão? Mas ele estava sãozinho, assim, né? Meu sogro é gente boa pra caramba, sabe? Graças a Deus ele tá tudo tranquilo, Ismael. Então tá bom. Tive que pedir autorização. A minha sogra era das antigas. Todos os genros dela teve que pedir pro Gonçalo, meu sogro. Então perceba só, irmãos. Essa mulher é uma mulher sábia. Ela não quis enfrentar o marido no meio de todo mundo, no meio da festa, não. Ela entrou e ficou quietinha, deixa rolar. No outro dia de manhã, chamou o Nabal e falou: senta aí. Essa aí, nós vamos ler. Senta aí, senta no trono aí.
agora tu vai me ouvir. Só eu e ele. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não deve chamar a atenção nem do esposo, nem da esposa perto dos outros, sabia? Às vezes a gente faz, mas é falta de sabedoria, tá bom, irmãos? Tem coisa que você converse com o seu esposo na cama, lá no seu particular, nem perto de filho, nem perto de parente, nem perto de amigo. Sabe por quê, irmãos? Porque você ofende. E aí tem aquele questão de orgulho, né? Aí, em vez de resolver, você arranja uma briga mais feia aí, né? Então, não adianta. O que ela fez? No outro dia pela manhã, quando o homem já estava são, né? Que já tinha passado a cachaça na cabeça, verso 37. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu o seu coração, e ficou ele como uma pedra. Ó, não acredito, meu Pai do céu. Que eu fiz? O homem ia destruir tudo, irmãos. Uma mulher sábia, uma mulher temente a Deus, uma mulher que conhecia quem era Davi, que sabia quem era Davi, que sabia o que estava acontecendo, irmãos. Mulheres, estejam atentas ao que está acontecendo em sua volta, não ignorem o que está acontecendo, sejam entendidas, sejam sábias, seja realmente a adjuntora, né? Aquela que auxilia seu esposo. Olha o que essa mulher fez, irmãos. Chamou o maridão e falou: ó, tu quase destruiu tudo, cara. O homem estava vindo com 400 homens aí, ia destruir tudo. Mas eu fui lá e acalmei ele. Nabal não teve nem o que falar. Ó, ficou que nem uma pedra. Porque ele percebeu que ele tinha sido cabeça dura, irmãos. Irmãos, não é vergonha nós errarmos. Às vezes vai acontecer, tá? Às vezes a gente vai falar algo que não deveria. Nabal falou algo que não deveria, irmãos. Nós temos que aprender. O apóstolo Paulo diz que tudo o que foi escrito foi para o nosso ensino. E numa sociedade como essa aqui, uma mulher não tinha voz, irmãos. Mas essa mulher foi sábia. E ela glorificou a Deus com a sua sabedoria, tá, irmãos? E Nabal envergonhou o Senhor. E sabe o que aconteceu? Versículo 38. E aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Morreu. Olha, irmão, se tem alguém atrapalhando você na sua vida, e não for da parte de Deus, sabe o que Deus faz? Deus tira, tá, irmãos? É só você ter paciência. E se Deus não tirou, é porque não é para sair. A gente tem que aprender a entender as coisas de Deus. Muitas vezes Deus não vai fazer exatamente como a gente quer, irmãos. Mas pastor, estou fazendo tudo certinho, aquela pessoa só me atrapalha. Mas Deus está permitindo que ela fique lá. Se não for, ele arranca. E arranca, tá, irmãos? E ele tira, hein? Olha o que Davi fez. Davi falou, e ouvindo Davi, verso 39, que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor. O homem morreu, e sabe o que Davi falou? Glória a Deus. Porque o Senhor viu que a minha causa era justa. Porque o Senhor viu que o que eu estava fazendo estava certo. Ele bendisse ao Senhor. Ele glorificou o Senhor, que julgou a causa de minha afronta, recebida da mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Está vendo? Ele reconheceu, ele falou: Senhor, obrigado, louvado seja o Senhor, porque o Senhor viu que ele estava me afrontando, mas o Senhor fez da sua forma, porque Deus pode, irmãos. Se tem alguém que pode tirar a vida de alguém, é Deus, porque é Ele o dono da vida, Ele deu a vida a todos. Então,
tenha paciência, seja sábio, seja um homem e uma mulher de fé. Se tem alguém, né, servindo de tropeço na sua vida, busca o Senhor, irmãos. Fala, Senhor, tira o tropeço. E se Ele não tirou? É porque Deus está te moldando, irmãos. Deus está moldando a gente o tempo todo. Irmãos, nós somos mal, nós somos pecadores, irmãos. Eu sempre digo para os irmãos, não use a lei ilegitimamente. Porque é o que acontece. Você vê os políticos, eles usam a lei de uma forma ilegítima. A lei é boa, mas se eu uso ela ilegitimamente, aos meus próprios interesses, eu não posso fazer isso. Eu tenho que usar de uma forma legítima. Aguarde pelo Senhor. Tenha paciência. Talvez você tenha que ficar mais tempo ajoelhado na sua cama, sabia? Na beiradinha da sua cama. Ajoelha. Faça calo nos seus joelhos. Busca o Senhor. Porque se tem alguém que está te atrapalhando, das duas umas, ou Deus está permitindo, ou Ele mesmo vai tirar. Lembra de Paulo? Paulo diz assim lá em Corinto: conheço um homem, não sei se na carne ou fora da carne, no espírito ou fora do espírito, não sei, mas ele subiu até o céu, e ele viu coisas lá que não posso nem falar. Mas para ele não se exaltar, para ele não se achar melhor que os outros, o que o Senhor fez com ele? Botou um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás que me esbofeteava. É isso que diz lá. Um mensageiro de Satanás que batia na minha cara, pelo qual eu orei 3 vezes ao Senhor. O que o Senhor respondeu para ele? A minha graça te basta. Tem alguém te afrontando? Quem sabe Deus não está deixando você se exaltar? Eu não sei. Deus falou para Paulo assim: a minha graça te basta. Porque o meu poder, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Você está se sentindo fraco? Confie em Deus, para que você seja forte. Davi, irmãos, ele foi impedido pelo conselho de uma mulher de cometer um pecado contra Deus e derramar sangue inocente. Porque quem era do mal lá não eram os outros, era Nabal. E o que Deus faz? Tira a vida dele. Que isso sirva de ensinamento para nós, irmãos. Muitas vezes, irmãos, a gente vai ter que ficar quietinho, engolir em seco. Tem que ser, irmãos. Espera em Deus, confia nele. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso? Então por que está reclamando diante do Senhor? Então por que a gente reclama tanto? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então por que você reclama? Ou você não acredita na Bíblia, ou você está falhando. Eu acredito, irmãos. Às vezes a gente pode não entender, mas eu confio em Deus, que tudo que acontece na nossa vida, irmãos, é para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Era necessário acontecer isso. Davi precisava aprender que ele não podia fazer justiça com as suas próprias mãos, mas que ele tinha que esperar no Senhor. Ele foi afrontado por este homem. Ele foi afrontado, mas Deus estava vendo. Você está se sentindo afrontado? Deus está vendo, tá? Você está se sentindo humilhado? Deus está vendo. Deus está vendo. Creia nisso, irmão.
Ele está no controle. E Ele está permitindo que isso aconteça. A máscara é uma afronta muitas vezes para nós? É. Mas a gente tem que obedecer, irmãos. Não dê mau testemunho. Dê um bom testemunho. Ah, mas esses governantes aí são tudo uns picareta. Ore por eles. Não reclame deles. Ore por eles. Nós precisamos aprender com pessoas como Abigail e como esse servo, que sabia que aquele homem tinha feito algo errado. Mas ele foi lá debater com aquele homem? Não. Ele foi procurar alguém que ele sabia que iria ouvir. Então, que a gente esteja atento, irmãos, àquilo que está acontecendo à nossa volta. Muitas vezes, irmãos, a gente não vai concordar, mas a gente tem que esperar em Deus. Se tem algo que nós podemos aprender hoje, irmãos, é esperar pelo Senhor. Em nosso casamento, em nosso trabalho, em nossa casa, na nossa vizinhança. Eu tenho uma vizinhança lá, irmãos, que de vez em quando faz barulho. Ultimamente não tem feito mais, sabe? E sabe o que acontece quando eles estão lá fazendo barulho? Eu oro a Deus e boto o tampão no ouvido, para eu poder dormir, entendeu? Não adianta ficar praguejando contra eles. Deus está vendo, irmãos. Deus sabe tudo. Esse é o nosso Deus. Davi bendisse ao Senhor. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que julgou a causa de minha afronta recebida da mão de Nabal, e deteve o seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por mulher. Ele não só evitou o erro, ainda ganhou uma esposa, não. E era uma mulher entendida e formosa. Deus abençoe a sua palavra, irmãos. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Nós vamos orar, encerrando este culto. E que Deus possa